A fé funciona em nós como uma impulsão. Santo Agostinho nos diz ainda, né? Na verdade, a palavra é sempre atual, a palavra do sábio repercute a vida toda e continua sendo atual. Ele dizia que toda a ação de Deus em nós é para nos capacitar, é para nos dar condições de ir, de extrair os nossos recursos. Mas essa ação, ela antecede qualquer movimento nosso. Sabe, é como se essa ação de Deus na nossa vida fosse o sopro inaugural. Toda a coragem que eu posso ter como ser humano está ligada à coragem que Deus me dá. Todo o amor que eu posso amar está ligado ao amor que Deus me ama. E até a minha capacidade de acreditar. Agostinho dizia que a fé é um dom. E é impressionante como esse dom tem o poder de repercutir na nossa vida. Essa letra dessa música é muito concreta, é muito verdadeira. Nós podemos ir muito além porque acreditamos. É a diferença. É engraçado porque você pode ver na sua experiência, quando você encontra uma pessoa que acredita em Deus verdadeiramente, quando não é essa fé caricata que às vezes as pessoas que estão muito mais ligadas à linguagem, àquilo que se diz do que àquilo que se vive, porque às vezes nós somos muito vítimas, né? De uma linguagem que não diz absolutamente nada do que a gente vive. Então a gente fala, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas na hora que nós precisamos dar testemunho disso, não acontece porque a fé não existe. Ela é apenas verborrágica. Faz parte do nosso vocabulário, a gente diz o tempo todo, mas não faz parte das nossas convicções de fato. Toda vez que você encontra uma pessoa que crê verdadeiramente em Deus, que fez uma experiência positiva de encontrar isso que eu estava dizendo anteriormente, de encontrar a coragem que Ele já deu, o amor que Ele já deu, essa fé, é natural que essa pessoa seja muito diferente de todas as outras. É uma pessoa que vive a dinâmica da fé, que faz justamente de nós, essa dinâmica da fé, nos faz buscar aquilo que o nosso esforço pode nos dar e depois que fizemos tudo o que nos foi possível, esperar pelo complemento que só Deus pode realizar por nós. E quando nós falamos de crescimento humano, que é justamente a dinâmica dessa música, é o que ela propõe, que eu posso ir muito além de tudo, de todos os lugares que eu já fui. Eu gosto de pensar isso dentro de mim. Não é uma viagem que eu faço fora. Não. Eu acho que essa música se refere aos lugares que eu já posso alcançar dentro de mim. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu não estou falando de uma geografia. Eu não estou falando dos passos que eu posso dar materialmente pelo mundo. Não. Eu estou falando de uma busca, de uma viagem interior que eu faço por dentro, né? Porque é interior, é claro. É uma viagem que eu realizo por dentro, não por fora. Eu ainda não cheguei ao melhor de mim. E estou nessa busca. E eu não busco sozinho. Eu busco amparado pela misericórdia divina que me acolhe diariamente, apesar de todos os meus pecados, de todas as minhas fraquezas, de um Deus que não desiste de mim, de um Deus que continua acreditando em todas as possibilidades que eu tenho. Sabe por quê? Ele sabe o que Ele me deu. Ele sabe os favores que já me prestou. Tudo aquilo que ainda está adormecido em mim e que a própria dinâmica de crer nele vai me fazer perceber. É interessante porque quando nós vivemos essa fé, quando nós estamos impulsionados por essa fé, nós somos surpreendidos o tempo todo. Eu olho para a minha vida, né? Aqui expressa nesse livro, na biografia que o Rodrigo escreveu, talvez você tenha tido a oportunidade de ler. Toda vez que eu olho para a minha história e eu vejo o que Deus me permitiu viver, não de fora, volto a dizer, é aquilo que eu vivi por dentro,
tudo aquilo que eu pude experimentar, todos os tesouros que eu consegui chegar em mim, foi porque eu estava auxiliado pela graça. Foi Deus que me conduziu. Foi Ele que me levou nos momentos das minhas dores, das minhas angústias, das minhas ansiedades. E essa viagem sempre me faz chegar ao que eu tenho de melhor. E não é diferente com você. Se você quiser olhar-se à luz dessa fé, você também vai identificar o itinerário por onde Deus te levou. Naquele momento em que Ele segurou você, que sozinho você não teria tido condições de superar, até mesmo nas suas alegrias, para que elas pudessem ser fecundas, para que elas não ficassem banais. Deus é que dá sentido a tudo, até a nossa alegria. Uma alegria sem Deus, ela não produz fruto em nós. Ela é vazia, ela é exterior, ela é para fora. Mas até quando nós nos alegramos em Deus, é diferente. E é por isso que eu digo para você que quando você observa uma pessoa que vive verdadeiramente a dinâmica da fé, você está diante de alguém que testemunha naturalmente Deus na história. Não precisa nem fazer muito esforço. Não precisa fazer pregação. A vida da pessoa já é um lugar de aprendizado para nós. A gente olha para ela e a gente percebe que ali a fé já deixou os seus rastros. Ali a fé já deixou os seus frutos. Mas o que é interessante é pensar que a pessoa fez o seu dever de casa para que essa fé deixasse e plantasse os seus frutos. São Paulo tem um trecho, numa das suas cartas, em que ele compara o exercício da fé à vida do atleta. Olha que interessante quando ele diz isso. Ele, na verdade, Paulo tem um esforço de escrever sempre de maneira que as pessoas entendam a teologia que ele está propondo. A teologia, a vida moral, ele está preocupado com o bem viver. Então, ele vai usar de todos os exemplos que ele puder para que as pessoas sejam capazes de compreender qual é a proposta de Jesus, do qual ele se tornou um legítimo propagador. Ele diz assim: acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, que buscamos uma coroa incorruptível, nosso esforço deve ser ainda maior. Por isso eu corro, não como as tontas, eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Interessante isso, né? Primeiro, Paulo está preocupado que o que ele propõe ao outro seja primeiramente uma proposta para ele. Eu sempre tenho isso para mim também. Eu não consigo compreender esse cenário que é montado para nós, para o nosso encontro, todo o conteúdo do que aqui se fala como uma receita mágica de vida. Não, nunca compreendi o programa de direção espiritual nesses longos 11 anos de existência, em que eu tenho essa feliz oportunidade de estar aqui, refletindo a vida, refletindo os nossos sentimentos, a nossa fé. Nunca interpretei essa oportunidade como apenas como uma oratória para os outros. Não. Esse programa é, antes de tudo, para mim. Tudo aquilo que eu partilho com vocês é o que eu procuro viver na minha vida. É a dinâmica dos meus dias. É assim que eu também me interpreto. Da mesma maneira como Paulo. Eu não quero dizer para vocês, propor a vocês um valor que eu não estou desfrutando. Pelo contrário,
Eu sou um beneficiado do Evangelho. Eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa do Evangelho. Eu assumi virtudes, valores que nenhuma filosofia teria me dado. Foi no Evangelho que eu encontrei. Então eu partilho o que de fato fez efeito em mim. É igual as comadres, né? Quando descobrem um chá que faz bem, não é assim que funciona? Ah, comadre, eu arrumei um chá para tirar a pedra dos rins, que é uma beleza. Aí vai e conta, né? Boa noite, seu Cristian, tudo bem? Você também já recebeu receitinhas assim, não já? Ou então aquela pessoa que vive dando receita de antibiótico, mesmo sem ela ser médica, não é? Por quê? Porque fez bem nela, é boa vontade. Claro que não pode, não é médico, não pode prescrever, mas a pessoa tem tanta vontade de que você se livre daquilo que está lhe fazendo mal, que ela imediatamente vai contar que ela tomou um remédio que o doutor Antônio deu para ela, que foi uma beleza, que você devia tomar o mesmo. É a boa vontade, é o desejo que nós temos de que o outro seja curado com os mesmos recursos que nós tivemos, para ele não perder tempo. A gente já dá o nome do remédio e às vezes, se abusar muito, já dá até a cartelinha com os que sobraram. Toma isso aqui, você vai ficar ótimo. Dor, né? A gente está sentindo uma dor. É impressionante como as bolsas se abrem para tirar uma Neosaldina para oferecer para a gente. Na época que eu era menino, era Cibalena. Era da sua época também, Cristian? Não. Já ouviu falar da Cibalena? É. Só os velhos que estão me assistindo que sabem o que era a velha Cibalena, que beleza. Mas ninguém, todo mundo está sempre disposto a dar um remedinho. A gente fica solidário na hora da dor do outro. É o que o Paulo está dizendo. A gente tem de oferecer ao outro aquilo que já fez um efeito em nós. Eu acredito no que o Evangelho fez na minha vida e eu tenho certeza, é convicção, de que se você também se render a esse Evangelho, ele só vai lhe fazer bem. Eu nunca vi uma pessoa que foi verdadeiramente transformada pelo Evangelho ficar pior do que era. Eu já vi, às vezes, a religiosidade tornar uma pessoa pior. Entrou para a igreja e ficou pior. Por quê? Porque ficou arrogante, porque não entendeu a proposta de ser um servo, compreendeu a pastoral muito mais como uma oportunidade de sentir-se melhor que os outros. Também nós padres temos o risco de ficar padres e achar que agora nós somos os bonzões, o isso e aquilo, e isso nos retirar do eixo do Evangelho. O bispo tem esse risco, até o Papa, os cardeais, todo mundo que tem um poder pode se esquecer dessa raiz aqui, ó, que é o Evangelho, que nos ensina a oferecer ao outro a palavra que mudou a nossa vida para melhor, não para pior. Porque existem algumas pessoas que elas vão ficando da igreja, vão entrando dentro da igreja e elas vão esquecendo o Evangelho. Elas começam a pautar as suas vidas em outras regras, nos estatutos da pastoral, e esquecendo aqui de onde nós saímos, de onde nós viemos. Nós somos fruto do Evangelho. Se eu não levo ao outro o que me fez bem, eu estou oferecendo a mim, e não posso. Eu tenho que oferecer ao outro o que me fez bem. Até, engraçado, eu estava conversando com a Teca outro dia, e ela estava falando para mim, você não tem medo dessas pessoas que ficam muito ligadas a você o tempo todo? Eu falei, olha, às vezes sim, às vezes não, depende da pessoa. Depende de como eu percebo essa maturidade. Existem pessoas que me seguem, que estão comigo, não no sentido de seguir, né, de andar atrás, não. Que fazem questão do meu ministério, que viajam comigo, que vão aos meus eventos, e que eu percebo que há uma serenidade. Agora, quando eu percebo que a minha presença tornou-se um problema para ela, que eu fiquei tão pesado na vida dela, tão necessário, que ela já não é capaz mais de viver a vida dela sem me colocar o tempo todo, prejudicando a relação dela com a família, com os outros amigos que tem, aí sim eu fico preocupado. Mas esse é um cuidado que eu preciso ter como padre. Eu não posso me oferecer. Eu tenho que oferecer o que o Evangelho fez em mim. E até mesmo ser muito honesto quando eu perceber que uma pessoa,
está querendo de mim aquilo que não é o que o Evangelho me deu e que eu posso oferecer. É um cuidado. Eu preciso diariamente oferecer ao outro o resultado do Evangelho na minha vida. Com todas as minhas características, com todas as minhas, com tudo aquilo que é próprio de mim. Para que eu não seja apenas um teórico, de ficar dando um conselho para você que não se aplica a mim. E nesse caso, Paulo fala que se nós abrirmos mão da disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. É a disciplina que nos educa, minha gente. Da mesma maneira como nós precisamos ser alfabetizados, nós também precisamos ser cristianizados. Não basta ter sido batizado, não basta ter recebido a primeira comunhão, não basta ter feito a primeira confissão, não basta ter sido crismado. É preciso viver o processo de cristianização, que é o quê? A configuração do meu caráter ao caráter de Jesus. É a oportunidade que eu tenho de ir lapidando na minha personalidade tudo que possa ser um excesso que me prejudica de viver essa proposta. E o bom é que nós fazemos isso diariamente através dessa disciplina. Paulo vai dizer que isso é semelhante à vida de um atleta. O pódio só tem um lugar para o primeiro lugar. O primeiro colocado está lá, o lugar reservado para ele. Não se trata de viver uma competição. Também não podemos entender o cristianismo como uma competição. Eu vou correr para ser melhor que você. Não, não é isso não. É apenas uma linguagem figurada. Paulo não quer que você suba no pódio e se sinta o vitorioso. Não é isso não. É dentro de você sentir que você vence diariamente o desafio de ser quem você pode ser. Não é para você ser melhor que o outro, não é para você ser bajulado, porque às vezes isso pode ser até um sinal contrário. Não é? É para que você, no seu interior, fique satisfeito com a sua batalha, com a sua luta. Para que você, no mais íntimo, tenha condições de aprovar a maneira como você está vivendo. Porque isso é que nos realiza, minha gente. É essa satisfação íntima, silenciosa, que não é o outro que nos oferece. No fundo, o que nós queremos é aprovar a vida que nós vivemos. É isso que nos retira da angústia, da ansiedade, da depressão, quando você aprova a vida que você vive, as escolhas que você fez, o lugar onde você trabalha. Padre, mas então tudo tem que ser perfeito? Não, não é não. Quando eu digo aprovar a vida que você vive, é você compreender também as dificuldades que fazem parte e mesmo assim você continuar satisfeito. Você acha que é fácil viver aqui na Canção Nova, as pessoas que são consagradas? Não é. Você tem que dividir a casa, tem que dividir a mesa, viver com pessoas que você não escolheu. Vida em comunidade é assim. Eu passei a minha vida inteira vivendo assim. Eu sei exatamente o que é. Não é fácil. Agora, eu encontro uma realização mesmo não sendo fácil, se de fato eu tiver vocação para viver aquilo. Tanto é que um sinal de que não é vocação é quando nada daquilo te realiza. Então faz a sua mala e vai embora. Às vezes você não está aprovando o jeito que você vive, é porque você ainda não fez essa primeira pergunta. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Pelo amor de Deus, é uma vida só. Não dá para desperdiçá-la. Vá viver a sua disciplina onde Deus lhe chamou de fato. Vá ser um atleta de Cristo lá onde Deus lhe chamou de verdade. E nunca é tarde para você descobrir a oportunidade de viver essa disciplina que vai lhe dar condições de aprovar a vida que você vive. Ainda que você não tenha ficado rico, ainda que você não tenha sido uma pessoa famosa, porque muitas vezes hoje a gente acha que fazer sucesso é ser famoso e é ter dinheiro. Não.
Ixi, se você descobrisse como nos bastidores das pessoas famosas há frustração. E você não imagina como muitas dessas pessoas que brilham na televisão, no fundo, têm uma vida infeliz, difícil. Sucesso e dinheiro não é sinônimo de viver aprovando a vida. A aprovação da vida ela é possível até numa pessoa que não teve absolutamente nenhuma realização financeira. Passou dificuldade, viveu contando centavos, mas foi feliz. Por quê? Porque ela aprovou a vida que viveu. Agora, se você tem uma ambição de conquistar, de alcançar, também não tem nenhum problema, desde que você aprove, ao final de tudo, a vida que você está vivendo. A disciplina que Paulo nos pede, ela o tempo todo necessita dessa coerência. Tá bom, eu sei qual é o resultado que eu quero ter. Então eu estou buscando hoje, no agora da minha vida, recrutar todos os recursos que eu tenho, para que eu tenha condições de viver, de desfrutar essa aprovação da vida que eu vivo. Eu posso ir muito além, mas eu preciso saber de onde eu estou partindo e, sobretudo, para onde eu estou indo. Eu posso ir muito além, mas eu não posso me esquecer que esse além é aqui dentro de mim. Eu não estou falando de um além que me joga para fora, é o contrário. É de um além que me joga para dentro, é aqui dentro o meu além. Eu ainda não alcancei tudo de mim, e estou alcançando, um pouco a cada dia. Às vezes alguns acontecimentos aceleram essa busca, essa conquista. Por incrível que pareça, quando a gente sofre, quando a gente precisa recrutar dentro de nós as forças que a alegria não pede, que a alegria não solicita, quando nós precisamos recrutar dentro de nós tudo aquilo que nos chega pela força da dor, da renúncia, aí eu vou galgando cada vez mais esse monte do além, que é aqui dentro. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que nós somos preguiçosos demais, nós estamos muito acomodados, né? Tem sido uma característica dos nossos dias as pessoas viverem com o mínimo, alcançam o mínimo de si mesmas e ficam satisfeitas com aquilo que já alcançaram. Satisfeitas não, né? A angústia vai sendo cumulativa. Mas é muito comum você encontrar pessoas que se nivelam por baixo, que se acostumam com os defeitos que têm, que não se desafiam o suficiente para se tornarem melhores naquilo que fazem. Então ficam distante do pódio do primeiro lugar, que é, na verdade, uma metáfora da aprovação da vida. O verdadeiro cristão é aquele que, mediante os desafios da própria vida, não precisa nem ir buscar, viu? Eles acontecem naturalmente. O verdadeiro cristão se coloca diante desses desafios como um atleta diante do novo recorde que ele precisa bater. Não é lamentando, não é chorando, não é esperando, não. É treinando para que esse recorde seja batido. É assim que a gente vai além, num além que nos joga para dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Lembrando que neste mês nós temos o acampamento da Divina Misericórdia. Que dia que vai dar? É 21 e 22 ou 22 e 23? 22 e 23. Ah, tá aqui. 22 é o sábado. No dia 22 eu vou ter a missa à tarde, não é isso? Às 16 horas, no sábado à tarde. E no domingo de manhã
nós vamos ter uma sessão de autógrafos do lançamento do CD Clareou, que, embora seja um CD da Sony Music, onde eu estou, né, há alguns anos já, é a Sony que cuida do meu trabalho musical, mas este ano nós vamos ter uma parceria muito interessante com a Canção Nova. A Sony preparou um produto especial para a venda da Canção Nova, para que ele custasse menos e a Canção Nova pudesse ajudar, ou melhor, pudesse ter no meu CD uma ajuda para fechar as contas do mês de abril e depois na continuidade da venda. Então, o CD Clareou vai ajudar a clarear aqui um pouquinho a situação financeira da Canção Nova. Nós estamos muito felizes com essa parceria, com essa oportunidade que nós temos. Eu já, graças a Deus, ajudo a Canção Nova. Esse meu trabalho, tudo o que eu faço aqui é para a Canção Nova. Não tenho nenhum rendimento, né? Não tenho absolutamente nada. É só uma doação muito, muito feliz mesmo. Não falo para me vangloriar, não. A Canção Nova faz muito mais por mim do que eu por ela. Mas é o pouco que eu posso fazer. A venda das minhas palestras, os meus livros, tudo isso é uma maneira que eu tenho de ajudar. Sobretudo as palestras, porque são direitos cedidos à Canção Nova. Eu não recebo nada por isso. É uma forma que eu tenho de estar aqui também como um sócio colaborador. E além do nosso programa, que graças a Deus desperta em muitas pessoas pelo Brasil afora, e por que não dizer de outros lugares como Angola, Portugal, por onde eu já tive a oportunidade de ir e de ver a força da Canção Nova. Também Moçambique, Cabo Verde, são muitos os lugares que a gente chega e nós sabemos que ali a Canção Nova já deixou um fruto. Então o programa, chegando a tantos lugares, desperta também muitas pessoas. Então no domingo da Festa da Misericórdia de manhã, você que comprar aqui o CD, nós vamos ter a oportunidade de autografá-lo para você levar de repente para alguém que você gosta. Vamos aproveitar essa festa bonita demais, que tão bem faz ao nosso coração, para lançar esse CD e pedir que a Divina Misericórdia venha abençoar este novo tempo da minha vida que esse CD representa. Você sabe que quando eu fui convidado a fazer o CD, eu não tinha vontade de fazer, não, de verdade. O ano passado, quando a Sony falou, vamos fazer um novo CD no início do ano, padre, eu não queria, não tinha nem propósito de fazer um CD esse ano. E de repente eu ouvi uma música que chama-se Prece, que é uma oração à Nossa Senhora, feita por uma compositora do Rio de Janeiro, que eu tinha recebido no WhatsApp. Eu me lembro que eu recebi no início do ano, foi até, acho que foi no primeiro dia do ano, naqueles dias que segue ali, aquele tempo meio morto, né, da nossa vida. Eu me lembro que aquela música de Nossa Senhora fez tão bem ao meu coração, mas tão bem, e eu comecei a querer fazer o CD ali, naquele momento que eu recebi a música. Foi a primeira música que eu pensei, pronto, meu CD está nascendo. Eu quero gravar essa música. Mas não tinha a menor ideia de quem era a compositora daquela música. Uma voz bonita, né? E que foi só um áudiozinho do WhatsApp que alguém mandou. Não me recordo quem foi que mandou. E eu sei que eu comecei a distribuir, mandar para muitas outras pessoas. E aí, pesquisei, descobri que aquela menina se chamava Lilian. E ela não era uma compositora de músicas religiosas, não. Eu descobri que ela cantava uma boa música popular brasileira, boa mesmo, muito talentosa, com muito bom gosto na escolha do repertório dela. E aí, pesquisando aquela menina, por acaso comentei com a Alice Venturi, que é a menina que fez a foto desse livro, essa capa minha. Essa foto foi ela que fez no show meu lá em Curitiba. E ela me contou que conhecia a Lilian. E coincidentemente, aí tudo bem, passou, ela me disse que conhecia a menina. A Sony, quando eu mostrei a música para a Sony, ela já buscou as autorizações. E coincidentemente um dia, a Alice mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim: que bom que você vai gravar a música da Lilian. Ela está aqui do meu lado muito feliz. Aí eu levei um susto, né, daquela associação.
ela está com a Lília naquele momento. Eu também não sabia que ela já tinha autorizado eu gravar. E aí, qual foi a minha surpresa? Que a Lília gravou um áudio naquele momento, que ela estava com a Alice, dizendo assim: padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido, ele achou bonita, mas eu pensei, nunca vou cantar essa música porque ela não vai caber dentro do meu show, meu público não vai entender. Eu, cantora de música popular brasileira, cantando uma oração à Nossa Senhora. E quando eu gravei naquele show, que é o resultado do áudio que eu tinha, era de um show que ela fez ao vivo. Eu não imaginava que ela seria bem aceita pelo meu público, como foi, ela disse. Durante o momento em que eu cantei, aquele silêncio, um silêncio respeitoso, muitas pessoas emocionadas com a música. E foi uma surpresa muito grande para mim. Mas quando eu recebi o pedido da Sony dizendo que o senhor queria gravar, para mim foi uma confirmação de Deus e uma emoção muito grande. E agora eu digo para o senhor por quê. Quando eu fiz a música, eu mostrei para o meu marido, ele achou muito bonita, eu pensei que jamais iria cantar aquela música, mas eu disse para ele assim: engraçado, eu fiz essa música pensando no Padre Fábio cantando. Então foi um presente de Nossa Senhora para mim. Ela não sabia como fazer chegar a música a mim. A música chegou para mim sem também que fosse endereçado por ela. O meu CD começa a nascer a partir daquela música, o meu desejo de querer gravar. E eu digo para você, porque 2016 foi um ano muito difícil para mim, muito pesado. Eu passei por momentos muito tortuosos. E eu fiquei bastante abatido. Eu cheguei ao final do ano com um fardo considerável sobre os ombros. Um desconforto na alma, e eu não tinha vontade de gravar um novo trabalho. Eu queria muito mais viver a minha reclusão. Já tinha decidido que iria começar o ano sem eventos. Eu queria e precisava de um tempo de mais solidão, de mais silêncio. Estava pronto para fazer isso. E de repente aquela música, quando você ouvir a música Prece, você vai entender por que eu estou dizendo isso. É uma letra muito simples de um ser humano pedindo que Nossa Senhora lhe conceda colo. Era tudo o que eu precisava que Deus me desse naquele momento, que Ele me desse um colo, que Ele me consolasse das minhas angústias, que Ele me livrasse das minhas aflições. E eu não estou contando essa história para você ficar com pena de mim, porque eu não gosto disso não me sinto vítima não. Eu não tenho nenhum problema com as dificuldades que a vida me dá. Só que na hora a gente chora, a gente esperneia, né? Eu não fico reclamando, eu não vinha para cá reclamar da minha vida e ficar dizendo para vocês que está difícil, que está isso, está aquilo, não. Não é da minha conduta. Mas como naquele momento a música era tudo o que eu precisava dizer, eu me lembro que eu ouvia aquela música, minha gente, assim, sabe quando você põe no repeat e fica 30 vezes tocando? Às vezes eu chorava, como se ela pudesse lavar o meu interior de tudo aquilo que estava sendo difícil para mim. E engraçado que ela provocava a mesma coisa nas pessoas para quem eu enviei. Eu já comecei a receber tantos testemunhos positivos em relação a essa música, tanta gente me dizendo: padre, como é bonita essa música, quem é que canta? Todo mundo, a primeira coisa, né? Quem que está cantando? Eu não sei também não. Recebi, não sei quem é que está cantando, só sei que ela me fez muito bem, e a partir dela o meu CD novo começou a nascer. Então esse trabalho que nós vamos ter aqui na Divina Misericórdia é para mim o retrato de um novo tempo. Eu acho que a música, a gente só tem o direito de cantar uma música depois que de fato ela teve um sentido para nós. E o que foi interessante é que eu acabei buscando outras canções que pudessem ter também, que pudesse ser um pouco a leitura do meu momento. Porque a pessoa, quando escuta um trabalho, ela vai perceber se há verdade ou não, se aquilo que a gente está cantando fez sentido para nós ou não. Isso para mim é uma regra de vida. A música religiosa, um cantor de música popular brasileira, ele pode cantar do jeito que ele quiser. Se ele for um bom intérprete, bonito, ele vai ter o público dele. Às vezes nem intérprete só canta, né? Não tem o dom de interpretar as palavras, só canta.
alegra todo mundo e aí faz sucesso. Mas nós que trabalhamos com a música religiosa, se você não ouve Deus quando a gente canta, você não acredita. Não tem efeito. Todo e qualquer cantor religioso, se a pessoa não ouvir Deus através de nós, o nosso trabalho é infértil. Pode cantar bonito, pode ser afinado, mas se não tiver a alma, a verdade, aquela experiência que a música nos proporciona, dificilmente a gente vai conseguir atingir o coração de alguém. Mas é isso, eu compreendo a música assim, como uma oportunidade que eu tenho de Deus chegar até o coração das pessoas. E eu agradeço muito por estar aqui na Festa da Misericórdia, com este novo trabalho, retrato de um tempo muito especial, muito doído, mas muito especial na minha vida. Minha gente, no dia 6 de abril, eu estarei com um novo projeto, o Sagrado dos Dias, que é um novo show, que é um show com quarteto, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E aí no dia 7, eu estarei em Campinas. Quero fazer um convite especial ao povo de Campinas. Tem muito tempo que eu não vou aí. O show vai ser às 22 horas, no Centro de Exposições Expo Dom Pedro. Vocês podem adquirir o ingresso através do ingressorapido.com.br, que vai aparecer aí no CG, pode ser depois, GC, ingressorapido.com.br, e também na bilheteria da Expo Dom Pedro. Então você que é de Campinas, região, é o show A Estrada Sou Eu, um projeto lindíssimo que nós estamos cantando as músicas mais importantes da minha história, da minha trajetória, e nós estaremos aí. Campinas e região, nossos convidados para essa noite tão especial. E depois no dia 8, estarei em Ribeirão Preto. Nosso já encontro marcado, Ribeirão Preto sempre me acolhendo com tanto carinho, um público sempre muito especial. Teremos a oportunidade de voltar aí. No dia 15 nós estaremos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu acho que é no Sábado Santo isso, né? E depois no domingo de Páscoa, em Frederico Westphalen. Aprendi a falar, finalmente. Westphalen. No dia 16, domingo de Páscoa. Vocês são nossos convidados aí. Povo do Rio Grande do Sul, vai ser uma honra poder voltar, poder estar nessa terra tão especial. Uma pessoa aqui que me escreveu, ela disse assim: Padre, gostaria muito que o senhor me desse uma opinião a respeito de um tema que tem me atormentado muito. Estou passando uma situação muito difícil com a minha esposa, pois recentemente eu descobri que ela me traía com um amigo meu, um amigo do trabalho. Se é que isso era amigo, ele põe entre parênteses. E eu vivo com esse fantasma agora. Eu a perdoei, mas entre um momento e outro, volta aquilo na minha cabeça e eu acabo ficando triste novamente. Eu tenho 3 filhos com ela e não achei justo, por um erro dela, eles pagarem também. Foi muito difícil tomar essa decisão. Pensei muito e o pior de tudo é que ela vive como se nada tivesse acontecido. Para ela está tudo normal. Foi ela que veio pedir perdão, eu cedi e agora, cada vez que olho para ela e para esse que se dizia meu amigo, eu tenho vontade de sumir. É muito difícil para mim conviver com essas 2 pessoas que me fizeram tão mal. Gostaria que me desse uma direção, que rumo tomar, pois às vezes a minha vontade é de ir embora. Tenho chorado muito e quando eu me lembro do acontecimento, tudo fica muito pesado dentro do meu coração. Só não vou embora porque penso muito nos meus filhos e, como já disse, eles não merecem isso. Eu a amo sem dúvida, mas tenho medo de nunca mais confiar nela. Meu querido, toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele.
por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Eu me lembro que algumas pessoas, porque no Twitter tem isso, né? Tem gente que adora só contestar. E é tão rápido que nem refletiu. Você acabou de escrever a frase e a pessoa já pôs uma opinião. Dá a impressão que ela nem... É só dizer. O mais importante é dizer, não é pensar. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim, eu vou amar. Não. Eu posso até dizer, eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor. Porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você, o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo
consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós vamos fazer o programa de direção espiritual, não pensou duas vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a dois.